professora. Eu sou o Vinícius e eu vou dar continuidade à nossa apresentação do tratamento da estação de tratamento da água. Eu irei falar sobre a parte da floculação. Antes de começar a falar sobre os nossos dados do trabalho, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre essa etapa da floculação, do qual também é conhecido como mistura lenta, por possuir uma velocidade inferior, né? É necessário que seja uma velocidade reduzida nesse processo, para que assim as partículas coaguladas possam se formar em maiores massas ou flocos, possibilitando assim a sua separação e sedimentação. Olá, professora. Eu irei falar. Olá, professora. Eu sou o Vinícius. Eu vou dar continuidade ao nosso projeto de sistema de tratação da ETA. E olá, professora. Eu sou o Vinícius. Eu vou dar continuidade à nossa apresentação da nossa estação de tratamento da água para a cidade de Maringá. Eu vou falar sobre a parte da floculação. Antes de começar a falar sobre os nossos dados utilizados para o trabalho, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre esse processo, que também é conhecido como a mistura lenta, né? Por possuir uma velocidade inferior que se encontra na coagulação. É necessário que seja uma velocidade inferior para que assim as partículas coaguladas possam se formar em maiores massas ou flocos, possibilitando assim a sua separação por sedimentação, flotação ou filtração da água. Ela serve para a remoção da cor e a turbidez e depende do seu gradiente de velocidade, tipo, tempo de detenção e profundidade, sendo esses dois quesitos de principal importância nessa etapa, o gradiente de velocidade e tempo de detenção. A agregação das partículas ela ocorre de duas formas, através do movimento browniano, conhecido também como floculação pericinética, é um movimento aleatório da energia térmica da água, né? Ele tem uma Esse movimento não é de grande importância nesse processo, é, não é tão importante, mas também não podemos deixar de destacar ele, porque ele está ocorrendo sim junto com o movimento da água, também conhecido como a floculação ortocinética, sendo esse o de principal importância nessa movimentação para a aglomeração das partículas. Bom, após realizar essa breve introdução da floculação, agora eu vou falar mais sobre os nossos dados, o que a gente obteve aqui em nosso trabalho, né? Todos os nossos dados utilizados, valores, seguem a NBR 12216, exceto pela parte do qual ela exige um JAR test. Esse JAR test é um experimento realizado em laboratório para você obter parâmetros, né, de obter parâmetros de valores utilizados na gradiente de velocidade, tempo de detenção, a profundidade. Porém, devido às circunstâncias que a gente se encontra, do qual foi a aula, né, meio online, nós não pudemos observar esse parâmetro em laboratório, mas utilizamos no nosso trabalho todos os valores seguindo as normas da NBR para que a gente obtesse valores reais que possam ser aplicados depois nesse projeto. Aqui na tabela 3 mostra mais um pouco dos nossos parâmetros utilizados, como falei anteriormente, seguindo as normas. Esses valores estão dentro do padrão, sendo uma vazão de 0,2 metros cúbicos por segundo, peso específico da água, viscosidade da água, esses valores nós temos tabelados. O tempo de detenção, 1.800 segundos, vale destacar aqui está sempre atento à questão das unidades, né, para que não tenha erro no resultado das contas. A profundidade de 4,5 metros, o comprimento de 15 metros, o gradiente de velocidade é de 30 segundos a menos 1, é um gradiente bem inferior do que a gente encontra na coagulação, por isso é um processo de mistura lenta. E a temperatura da água é de 20 graus Celsius, né? E com essa temperatura da água nós conseguimos encontrar o coeficiente de Darcy e o coeficiente de agregação K, que esses valores são tabelados
que a gente obtém em livros de especialistas no assunto. O volume total do floculador foi realizado através dessa equação aqui, da vazão é, versus tempo de detenção. A área do fluxo do floculador é a profundidade multiplicado pelo seu comprimento, né, onde encontramos a área, e com essas duas equações nós conseguimos calcular a nossa largura do tanque, que é o volume total dividido pela área total do fluxo. Para a obtenção do número de canais entre a chicana, né, foi utilizada essa equação aqui 19.0, e o espaçamento entre as chicanas foi calculado através dessa equação 20.0, que é a largura dividido pela metragem. A eficiência da remoção dos sólidos do floculador foi calculada a partir da equação cinética básica simplificada, essa daqui, do qual o N é a concentração remanescente das partículas, o N0 é o coeficiente inicial de partículas, o Ka é o coeficiente citado anteriormente, o valor tabelado, o G é a gravidade, o T é o tempo em segundos e o M é o número de chicanas que se encontra nesse projeto. Obtendo esse valor aqui, o N sobre o N0, nós conseguimos calcular nosso rendimento de remoção dos sólidos em porcentagem, através dessa fórmula aqui. Jogando esse valor obtido nessa equação, multiplicando por 100, nós encontramos o nosso valor em porcentagem da remoção dos sólidos nessa floculação. Nesta tabela 4, nós encontramos nossos valores obtidos através das equações mostradas anteriormente, sendo o volume total do floculador de 360,1 metros cúbicos, a área do fluxo de 67,1 metros quadrados, a largura de 5,33 metros, a velocidade na câmara é de 1,349 metros por segundo, né? A velocidade na curva entre as chicanas, que vocês irão ver posteriormente na nossa planta baixa, é de 0,9 metros por segundo, sendo inferior, né, devido à curvatura que realiza naquela parte. E o número de canais que obtivemos foi de 5,40. Porém, nós arredondamos esse valor para 6, facilitando assim a a execução desse projeto posteriormente. O espaçamento entre as chicanas iniciais obtido foi de 2,8, mas ao adaptar esse número de chicanas para 6, o espaçamento entre elas ficou entre 2,5. Vocês irão ver também posteriormente na nossa planta baixa. A eficiência do floculador encontrado foi de 89,01%. Todos esses valores estão dentro da nossa BNT-NBR 12216 utilizada. E vale destacar também que foi acrescentado um fundo com uma declividade de 1% para que essa água possa escoer para frente, né? Seguindo o seu fluxo. A descarga com um diâmetro de 150 milímetros. Aqui na planta baixa do floculador, nós observamos o desenho, onde a água, ao percorrer a parte da coagulação, ela entra nesse canal montante, percorrendo todo o trajeto do floculador. A distância entre eles é de 2,5, né, corrigida depois que obtivemos os 6 chicanas, como foi citado anteriormente, o comprimento de 15 metros, e após toda a realização do percurso, ela sai aqui no canal jusante, indo direto para o processo de decantação. Essa é uma visão vertical do floculador. E aqui obtemos uma figura 3D para uma melhor visualização dessa etapa. Vale destacar que nesse projeto foi adotado chicanas removíveis com perfil metálico, para assim facilitar o processo de limpeza pelos operadores que estarão trabalhando nessa ETA. Vale destacar a importância desses operadores seguir as normas de segurança de trabalho, utilizando todos os equipamentos de segurança disponíveis, né, para que não ocorra nenhum acidente ao realizar essa etapa de limpeza. Então aqui encerra a parte da floculação e logo mais após isso irá falar sobre a parte da decantação.